Bom, é, então, quando nós falamos de biópsia, nós pensamos no diagnóstico de lesões, né? Mais especificamente das lesões bucais. O que a gente precisa entender? Nem sempre, quando nós estamos diante de uma lesão, nem sempre, eu digo para vocês que quase nunca, né, na maioria das vezes, nós não temos como fechar um diagnóstico apenas com as características clínicas de uma lesão. Eu vou mostrar algumas situações, existem situações, sim, que nós fechamos o diagnóstico apenas com as características clínicas, ou seja, o paciente abriu a boca, a gente bate o olho e fala, está fechado o diagnóstico. Tá? Mas isso não é muito comum. Isso não é muito comum de acontecer. Geralmente, nós vamos precisar exatamente do que nós estamos conversando hoje aqui. Exatamente desse procedimento, que é o procedimento de biópsia. E a gente sempre tem que lembrar de alguns pontos Como minimiza isso? e dentre eles eu classifico um que é citado por esses autores aqui, um dos principais livros de cirurgia, aonde ele chama muito atenção, e eu vou bater sempre isso durante a aula e depois também quando estiver em clínica com vocês, que é a precocidade do tratamento, né? A precocidade do tratamento. Então, assim como na medicina, aonde a prevenção é muito importante, aonde o diagnóstico precoce de lesões é extremamente importante e salva vidas, na odontologia não é diferente, né? Então eu vou mostrar casos aqui aonde nós conseguimos salvar a vida de um paciente com um diagnóstico precoce, né? Sobretudo nos casos de câncer bucal. Nos casos de câncer bucal, quando nós fazemos um diagnóstico precoce, nós, na maioria das vezes, salvamos a vida de uma pessoa, ok? Porque essa pessoa vai ter a condição de fazer a remoção dessa lesão, se já for um câncer, e vai parar por aí. Quando que nós negligenciamos esse diagnóstico precoce, quando que nós não olhamos para o paciente além dos dentes, pode acontecer de passar por despercebido lesões que eventualmente já são cânceres, já são lesões cancerígenas, e esse paciente evoluir muito mal. Evoluir para uma metástase, evoluir para um quadro mais grave. Então, a gente sempre vai falar nessa precocidade do diagnóstico, ok? Bom, então aqui, só para a gente fazer algumas observações, em alguns termos que a partir de agora devem ficar bem assim tranquilos para vocês, né? Talvez vocês já até tenham visto isso em outras disciplinas, mas em cirurgia e sobretudo também em estomatologia, porque hoje é uma aula de estomatologia meio que junto com cirurgia, tá? Nós temos os conceitos de diagnóstico diferencial, né? Então, quando o professor em clínica, diante de uma lesão, falar o seguinte para vocês: olha, gente, eu queria que vocês estabelecessem o diagnóstico diferencial dessa lesão que vocês estão vendo aqui. O que significa isso? Significa vocês estabelecerem uma lista de prováveis diagnósticos para uma patologia, né? Então, eu estou com uma lesão, o paciente está com uma lesão, olhando para aquela lesão clinicamente, eu posso suspeitar de algumas possibilidades de lesões, ok? Então, isso é o diagnóstico diferencial. Eu não consigo determinar o que é e eu faço algumas sugestões do que pode ser, ok? Esse é o conceito de diagnóstico diferencial. São prováveis situações, prováveis lesões. O diagnóstico clínico, né, o diagnóstico clínico é uma tentativa que nós fazemos de já matar aquele caso. Então, você olha para a lesão, você fala, olha, eu tenho um diagnóstico clínico aqui, deve ser isso, né? Eu sugiro ali uma lesão.
ok? É um diagnóstico clínico. Mas, como eu disse para vocês no comecinho da aula, na maioria das vezes, nós não conseguimos estabelecer o diagnóstico final sem fazer uma biópsia. E aí nós estaríamos diante de um diagnóstico final. O diagnóstico final é quando eu pego uma porção de uma lesão, submeto essa porção da lesão a um exame histopatológico, então nós vamos encaminhar para a professora Ana. A professora Ana, ela vai ser o nosso braço ali da cirurgia, porque ela vai estar conosco na clínica de cirurgia e ela vai ajudar na remoção dessas lesões e depois ela vai olhar no microscópio para falar para a gente o que é aquela lesão. Tudo bem? Então, só para a gente retomar aqui. Eu olhei para uma lesão, eu quero chutar, eu vou fazer um chute. Às vezes eu acerto nesse chute, às vezes eu acerto. Às vezes eu erro, muitas vezes eu erro. Digo para vocês que muitas vezes eu erro. Mesmo cirurgiões experientes, estomatologistas experientes, patologistas experientes erram o seu diagnóstico clínico. Claro que com o passar do tempo, com o passar dessa curva de aprendizagem nossa, a chance de você dar um chute mais certeiro é muito grande, mas a chance de errar também é grande, ok? Então, eu tenho que tentar, mas eu só vou fechar o meu diagnóstico, na maioria das vezes, fazendo exatamente o que nós vamos conversar hoje, que é removendo uma porção da lesão e submetendo ela ao exame histopatológico, ok? E o diagnóstico diferencial é uma provável lista, né, uma provável lista de possibilidades que nós temos. Tudo bem? Tá. Rapidinho aqui, gente, só temos uma pergunta aqui. Se nós vamos corrigir a prova hoje. Olha, é uma pergunta legal. Eu iria, tá? Eu iria mesmo corrigir a prova hoje com vocês. O problema é que algumas pessoas não conseguiram enviar a prova. E o setor de tecnologia da informação diagnosticou isso, fez o diagnóstico de que muitas pessoas não conseguiram enviar a prova e vai abrir uma nova oportunidade por um tempo bem restrito, porque se a pessoa não conseguiu enviar, subentende-se que ela já fez a prova e está salva ali no computador. Então vai abrir aí por um período para que as pessoas consigam enviar. Então se eu comentar hoje, aí quem fez ali vai ter como interferir no resultado, tá? Então na próxima semana nós vamos comentar a prova. Eu acho bem importante isso, tá bom? Então vamos lá, olha só, um exemplo de diagnóstico clínico, que não são muitos, tá? Não são muitos, mas aqui nós estamos diante de dois padrões, não digo nem que são lesões, são alterações de normalidade, posso até chamar de lesões, são lesões que estão contidas nos capítulos dos livros de estomatologia, de patologia bucal, mas que nem teria como dizer que são lesões, porque não tem nada patológico, é uma alteração de normalidade. Mas nesses casos aqui, são dois exemplos, por exemplo, nós não vamos submeter o paciente à biópsia. Eu consigo fechar o diagnóstico final aqui, que eu falei para vocês, apenas com o que eu estou vendo clinicamente, tá? Que são esses dois exemplos. Por exemplo, os grânulos de Fordyce. Os grânulos de Fordyce, eles são muito comuns nessa região aqui da boca. No entanto, eles podem acontecer na orofaringe, podem acontecer em palato, podem acontecer, enfim, em várias regiões da boca. Mas nessa região aqui da mucosa jugal e lábio, é muito comum acontecimento de grânulos de Fordyce. Grânulos de Fordyce são glândulas sebáceas ectópicas. São glândulas sebáceas que acontecem na boca e elas têm uma característica muito peculiar. Então, a gente já bate o olho e fala grânulos de Fordyce. O paciente já tem isso há um certo tempo, não altera de tamanho, não muda de posição, não dói e é um aspecto muito característico que são essas não lesões, né? São essas alterações na forma arredondada, amarelada e aos montes, né? Então, são várias glândulas sebáceas. Então, a gente vai remover? Não. Né? Exceto se essa alteração começar a mudar de forma, mudar de característica, mas é muito raro.
Geralmente a gente faz o diagnóstico clínico. Assim como é o tórus, né? O tórus palatino, que acontece nessa região central aqui do palato, é uma exostose. Exostose é um crescimento ósseo fora do local que era para esse osso crescer, mas é um osso normal, é um osso totalmente normal, que a gente não vai fazer uma biópsia para fins de diagnóstico. Se esse osso aqui, se essa exostose, chamada de tórus palatino, estiver incomodando o meu paciente, eu posso tirar, mas eu não vou tirar com o intuito de fazer o diagnóstico final, porque eu já tenho, nesse caso aqui, o diagnóstico final. Geralmente, pacientes que perdem todos os seus dentes e não têm condições de colocar implantes dentários e vão acabar usando uma prótese total, geralmente esses pacientes precisam tirar esse tipo de alteração, essa exostose. Uma prótese total raramente vai ter uma estabilidade em um paciente com tórus palatino como esse aqui, assim como o tórus mandibular também, que acontece na lingual da mandíbula. Então, nesses pacientes que vão fazer o uso de uma prótese total, geralmente a gente tem que remover, e é o que nós chamamos de cirurgia pré-protética. Nós fazemos uma cirurgia preparando o meu paciente para uma prótese. Ok? Nesses casos, né? Posso, inclusive, usar esse osso aqui do tórus, por exemplo, para enxerto. Né? Por ser um osso normal, não é uma patologia, nós temos casos que nós fizemos na faculdade que o paciente precisava de osso, ele tinha um tórus, nós tiramos o tórus e fizemos um enxerto. Tá? Tamanho a garantia que nós temos que não é uma patologia, é uma exostose. Ok? Então, esses são dois dos poucos exemplos onde nós fechamos o diagnóstico apenas com os nossos olhos. Ok? Isso não é muito comum. Na maioria das vezes, o que nós precisamos é isso aqui, ó, que é o tema da aula de hoje. Nós precisamos, diante de uma lesão, então aqui eu tenho uma lesão, uma alteração da normalidade, por isso que é importante a gente entender o que é o normal, né? Quais são as características de uma mucosa normal, para que ao olharmos para uma mucosa alterada, sabemos que nós temos que proceder para algum procedimento de fins diagnóstico. Uma lesão como essa, eu nunca posso fechar o diagnóstico com o clínico. Né? Uma lesão que vocês vão ter aula de câncer com a professora Ana, tá? Durante o decorrer da disciplina. Mas é uma lesão que tem todas as características de ser um câncer bucal. Ela vai comentar com vocês que o câncer bucal ele tem bordas elevadas, bordas elevadas e endurecidas, um centro aqui, uma região central ulcerada, por vezes necrótica, ok? O paciente tem histórico de ser fumante, usar bebida alcoólica com certa frequência, enfim, ela vai comentar tudo isso aí com vocês. Mas mesmo assim, eu não fecho o diagnóstico, eu não submeto esse paciente a nenhum tipo de tratamento definitivo sem que eu não saiba o diagnóstico final, ok? Então, nesses casos, nós temos que tirar uma porção dessa lesão para conseguirmos uma imagem microscópica como essa e para fecharmos o diagnóstico, né, o caso patologista, a professora Ana, fechar o diagnóstico final desse tipo de alteração. Tudo bem? Bom, meio que fazendo uma introdução do que é uma biópsia, né, que nada mais é do que a remoção de um tecido vivo para fins diagnósticos. É remover o tecido do paciente, um tecido alterado, para que o patologista faça o diagnóstico final através de um exame histopatológico. Então, biópsia basicamente é isso. E nós temos dois tipos de biópsia. Isso eu quero que fique assim bem claro para vocês, bem tranquilo. É extremamente importante nós sabermos a diferenciação desses dois tipos de biópsia. Tá? Então, nós temos uma biópsia que eu chamo de biópsia incisional, que é aquela onde eu tiro o meu tecido parcialmente. Ok? Então, eu estou diante de uma lesão. Então, vamos imaginar esse caso aqui, por exemplo, voltando. Eu vou tirar apenas um pedaço dessa lesão. É uma biópsia incisional. Ok? É uma remoção parcial de um tecido vivo para diagnóstico, ok? Diferenciando
a biópsia incisional, nós temos a biópsia excisional. A biópsia excisional, nós fazemos a remoção total de um tecido vivo para diagnóstico. Então, é o caso onde eu removo a lesão por completo. Existem indicações para esses dois tipos de biópsia, e é isso que nós vamos ver agora. Tudo bem? Mas eu preciso que vocês saibam conceitualmente a diferença de incisional e a diferença de excisional. E, com certeza, saber quando que uma é indicado e quando que a outra é indicada. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a biópsia incisional, que é aquela onde eu vou remover apenas um pedaço da minha lesão, apenas uma porção da minha lesão. Quando que eu vou fazer isso, então? Quando que eu vou remover apenas uma porção? Vamos lá. Teoricamente, lesões grandes. Então, lesões grandes, eu jamais devo partir para uma remoção completa dessa lesão, tá? Uma outra situação, lesões associadas com uma certa morbidade aumentada do paciente. Por exemplo, lesões próximas a estruturas anatômicas importantes. Então, eu sempre preciso também lançar mão de uma biópsia incisional. E talvez o mais importante de tudo, talvez o mais importante de todas as indicações, quando eu tenho uma suspeita de malignidade. Isso aqui, gente, é muito sério mesmo, tá? Eu não posso remover uma lesão por completo quando eu tenho uma suspeita de malignidade. E eu vou falar o porquê agora para vocês, tá? Isso tem sido questão de prova, né? Sempre a gente cobra na faculdade, mas eu já vi também cair em vários tipos de concursos, provas para residências, provas de prefeituras, enfim, concursos públicos de uma forma geral. Eu não devo remover por completo uma lesão com suspeita de malignidade, porque a remoção completa de uma lesão maligna não está a cargo do cirurgião dentista. Por lei, nós não podemos, né, por lei, remover uma lesão maligna por completo. Tudo bem? Quem que remove uma lesão maligna? O cirurgião de cabeça e pescoço, médico ou médico oncologista, que seja cirurgião. Né? Nós legalmente não podemos fazer a remoção completa de uma lesão maligna, de um câncer, de um tumor maligno, ok? Mas nós podemos sim fazer o diagnóstico. Não só podemos, como devemos fazer o diagnóstico de lesões malignas. Então, todas as vezes que nós estivermos diante de uma suspeita de lesão maligna, biópsia incisional. Por exemplo, nesse caso aqui que eu já mostrei para vocês, o paciente chegou para vocês com características de uma lesão maligna, que a professora Ana vai detalhar para vocês na aula de câncer, não façam a remoção por completo dessa lesão. Tudo bem? Nós vamos estar diante de uma biópsia incisional. E uma lesão também gigante como essa aqui, uma lesão grande como essa aqui, eu também não devo remover ela por completo, porque ela é uma lesão extremamente grande, eu preciso saber diante do que eu estou, né? Eu preciso saber se é uma lesão, primeiro que ela pode ser maligna, né? Ela pode ser um tumor maligno. Por exemplo, uma lesão maligna intraóssea, então não devo já por aí remover por completo. E segundo, porque dependendo do que vai vir o diagnóstico, o meu tratamento será conduzido. Então, outras aulas que a professora Ana vai dar para vocês também é o tratamento indicado para cada tipo de lesão. Então, são lesões que às vezes eu posso tratar de forma muito conservadora, mas existe outro grupo de lesões que eu tenho que tratar com uma forma mais radical. Eu tenho que fazer uma margem de segurança, tá? Quando eu tenho que fazer uma margem de segurança, aí eu preciso saber diante do que eu estou, tá bom? É uma pergunta muito interessante aqui, ó, se a malignidade está diretamente relacionada com o tamanho da lesão. Olha, é assim, a resposta é sim e não.
né? Por quê? Porque, assim, não quer dizer que se a lesão é grande, ela é maligna, tá? Tá, Adelso, tá, gente? Não quer dizer assim, poxa, eu estou com uma lesão grande, é maligna, é um tumor. Não. Lesões benignas chegam a proporções gigantescas. Agora, por outro lado, o que está totalmente relacionado a uma lesão maligna é um crescimento rápido de uma lesão. Aí sim, né? Então, uma lesão que tem um aumento de tamanho muito rápido, aí sim eu suspeito de malignidade, tá? Agora, quando você pergunta para o paciente, se você já tem essa lesão há quanto tempo? Nossa, doutor, há muito tempo. Tem paciente que fala, ó, eu tenho isso aqui há mais de 10 anos, né? E aí, só que ele foi esperando, foi deixando para lá e chegou com uma lesão gigante. Se ele tem há mais de 10 anos e é uma lesão gigante, uma lesão muito grande, não é maligna, né? Porque se fosse maligna, ele já teria morrido. Essa que é a verdade. Né? Então, não é diretamente proporcional, né? No entanto, lesões malignas, se não tratadas precocemente, atingem proporções extremamente grandes. Ok? Bom, quais são os princípios de uma biópsia incisional? Qualquer dúvida, perguntem ou no final da aula também podem perguntar, tá, gente? Primeiro, eu preciso fazer a seleção de áreas com maior alteração. Falei para vocês aqui que nós vamos tirar apenas um pedacinho, apenas um fragmento. Se eu vou tirar apenas um fragmento, eu tenho que escolher muito bem esse fragmento. Não é rifar, não é pegar qualquer porção da lesão. Eu preciso pegar uma parte da lesão que seja mais expressiva. Ou seja, que tenha uma coloração de cor que chame um pouco mais de atenção, que tenha uma alteração de forma que chame mais atenção. Então, é ali que eu vou. Né? Então, se você tiver uma lesão grande como essa aqui, né, regiões que estão com um aspecto de normalidade, né, você tem uma coloração normal da mucosa, lisa, não tem alteração de cor, não é um bom local. Locais onde eu tenho ali uma alteração de cor, de forma, esse é o bom local para a gente tirar esse pedaço, essa pequena porção. No entanto, eu preciso sempre evitar tecido necrótico, ok? Então, quando eu tenho tecido necrótico, mas professor, você acabou de falar que eu tenho que tirar locais alterados. Exatamente isso. Só que o tecido necrótico, ele não tem um valor diagnóstico para o patologista nenhum. Porque o tecido necrótico, as células já morreram, já estão desgarrando, já não tem mais nada para o patologista ver a não ser necrose. Então, é uma alteração? É uma área alterada? É, mas por ser uma necrose, não tem um valor diagnóstico interessante, ok? Então, não devo tirar áreas necróticas, áreas que estão desgarrando, né? Áreas que estão com aspecto escurecido, áreas necróticas, ok? Sempre que possível, eu devo incluir uma margem da lesão e uma margem saudável, para que o patologista ele tenha um parâmetro do que é normal e do que é anormal. Lesões muito grandes como essa aqui, eu sugiro que sempre remova mais de um fragmento, ok? Porque se você errar em um, você tem outras possibilidades de acertar, certo? Você tem mais chances do patologista te ajudar no momento de ver a lâmina, ok? Por exemplo, eu posso ter dentro de uma lesão benigna áreas que já estão se transformando em malignidade. Isso é muito comum, né? Uma lesão benigna pode sofrer uma alteração maligna. Então, se eu faço a remoção de vários locais, a chance de eu pegar uma dessas porções que já estão transformando em uma lesão maligna ou que já se transformaram em uma lesão maligna é muito grande. Por isso que eu tenho que eleger áreas mais expressivas e por isso que eu tenho que tirar mais de um fragmento. Tudo bem? E como é que vai ser a minha porção, né? Como é que vai ser o local que eu vou tirar?
profundo e estreito. Depois eu vou mostrar uma imagem do livro do Peterson para vocês, que é esse livro que eu uso na referência. Vai ficar muito bem claro o que significa fazer uma remoção de uma lesão profunda e estreita. Tudo bem, gente? Depois isso aí vai ficar bem tranquilo de entender. Bom, vamos lá. Só dando, então, continuidade a esse caso aqui, é essa paciente, uma lesão muito grande na região de ramo ascendente de mandíbula, já tinha uma alteração facial externa já devido ao tamanho da lesão. Nós não temos como fechar o diagnóstico só olhando um caso como esse. Tem várias situações que podem ser nesse caso, né? Olha o tamanho da lesão. Nós solicitamos um exame radiográfico, um exame de imagem. Olha o tamanho da lesão, da alteração e da destruição mandibular. Não só destruição mandibular, mas como expansão de cortical, né? A professora Ana vai comentar muito isso com vocês. Tem lesões que expandem cortical e tem lesões que destroem a cortical. Essa lesão aqui, ela expandiu. Tanto é que ela expandiu, né, que ela está aqui bem pronunciada e tudo isso aqui é duro. É uma lesão intraóssea, tá? Uma lesão intraóssea. Tudo isso aqui é duro, porque essa lesão ela foi crescendo dentro da mandíbula da paciente e foi aumentando e foi expandindo essa mandíbula. Bom, eu vou fazer uma biópsia incisional? Legal, eu vou tirar várias regiões da lesão, tá? Eu vou tirar várias regiões da lesão, sendo que eu vou tirar também áreas de tecido mole, mas também a gente sempre faz opção, essas lesões intraósseas, de remover também uma porção de tecido duro, né? Já que quando a gente faz o rebatimento aqui desse retalho, nós estamos diante de um tecido duro como esse aqui, ó. Então vale a pena pegar uma broca, essa aqui foi uma broca do tipo trefina, que é uma broca redonda, uma broca tipo copo, né? Circunferencial, e nós fazemos a remoção de tecido ósseo e mandamos tudo isso aqui. Então veja, nós tiramos aqui 1, 2, 3, 4 fragmentos e mandamos para a professora Ana fazer o estudo histopatológico, ok? Essa é a ideia. Lesões muito grandes, eu faço a eleição de áreas mais expressivas e tiro mais de um fragmento. Bem, gente? Olha lá. No entanto, quando eu estou diante de uma lesão que é uma lesão suspeita de malignidade, eu faço a biópsia incisional, mas eu evito áreas de necrose, tá? Olha só, gente, professor, é possível localizar a partir de um tecido necrosado? Possível localizar a partir de um tecido... O que o Vinícius, o que é possível localizar, ou se eu consigo ver o que é um tecido necrosado? Detalha um pouco mais a pergunta aí. Eu acredito que a pergunta seja se eu consigo olhar e ver o que é a lesão, né? Tá. Não consigo, tá? Tá, se é maligna ou benigna. Legal, beleza. Não dá não, tá, gente? Não dá não. Eu posso acabar fazendo uma correlação errada, né? Caracteristicamente, lesões que são malignas apresentam um centro aqui, uma região mais central necrosada, ulcerada e necrosada, mas não necessariamente, tá? Não é uma regra assim. Eu posso ter uma necrose, uma área de necrose e não ser um tumor, né? E não ser um tumor maligno, não um câncer maligno, ok? Então, essas áreas de necrose não adianta eu tirar, não adianta mesmo. Porque se eu tirar e mandar para a professora, ela vai voltar e vai pedir para a gente tirar de novo. Isso é bem chato, assim, sabe? Por isso que a gente sempre procura ensinar vocês e planejar muito bem os casos, porque imagina só, você tira um fragmento errado do paciente, manda para o patologista e o patologista manda de volta e fala, não consegui ver nada.
E aí o que a gente tem que fazer? Chamar o paciente de novo e reoperar esse paciente. É muito ruim isso. O paciente, né, vai ficar meio desconfiado até. Por que que não fez o diagnóstico? Por que o doutor não conseguiu fazer o diagnóstico, né? Então, por isso que a gente tem que realmente caprichar ali na hora de fazer a remoção. E a professora Ana vai dar vários exemplos para vocês de diversas lesões que ela recebe, não só daqui da cidade, como de outras regiões do país, que vem um tecido que não tem valor diagnóstico nenhum, ela não consegue ver nada na lâmina. Ela vai comentar isso com vocês em aula, tá bom? Vamos lá, então. E a biópsia excisional, né? E a biópsia excisional? Bom, a biópsia excisional, gente, é aquela biópsia onde eu removo a lesão por completo, ok? Quando que eu faço biópsias excisionais? Lesões pequenas, lesões menores, tá? Lesões que eu não tenho associação nenhuma com morbidade, ou seja, lesões que eu não tenho proximidade com artéria, proximidade com veia, proximidade com nenhum tipo de nervo, tá? Essa lesão eu posso remover ela por completo e também quando eu não tenho nenhum tipo de suspeita de malignidade, ok? Quando eu não tenho nenhuma suspeita de malignidade, aí eu faço a biópsia excisional, eu já removo a lesão por completo. Tudo bem, gente? Vejam que se eu removi a lesão por completo, já tratei, eu já fiz o tratamento. Então, é um tipo de diagnóstico que já representa o processo terapêutico. Então, o próprio procedimento para diagnóstico já é o tratamento, claro que desde que seja comprovado que é uma lesão benigna. Então, aqui eu queria fazer um parênteses, aqui eu queria fazer uma observação, colocar um caso que eu já vi cair em provas de concurso, que a gente sempre pede também nas nossas provas. Imaginem vocês uma situação onde você tinha uma lesão pequena. Então, vamos lá, olha só. Vocês receberam um paciente de vocês o ano que vem na clínica de cirurgia, ok? Esse paciente chegou com uma lesão, é uma lesão inferior a 1 centímetro, tá? Portanto, uma lesão bem pequenininha, tem lá, sei lá, 5 milímetros, bem pequenininha. Não tem nada por perto ali, imaginem vocês que ela está localizada no lábio do paciente, não tem nenhuma estrutura anatômica importante, porque é uma lesão pequenininha, e ela não tem característica nenhuma de tumor, né? É uma lesão aparentemente banal. Mas o diagnóstico vem, né, histopatológico, como uma lesão maligna. Então aí, olha só como que a gente consegue fazer um raciocínio disso, né? Primeiro ponto, o cirurgião dentista errou de remover a lesão por inteiro? Não, na realidade não. Aquela lesão, essa lesão, ela não tinha nenhum indício de ser maligna. Ela não tinha nenhum indício de ser maligna. Então, como ela não tinha nenhum indício, nenhuma característica forte de ser maligna, eu fiz a eleição da minha técnica de modo muito correto, né? Foi uma surpresa vir o diagnóstico como sendo um tumor. Pode acontecer isso? Pode. Não tenham dúvida de que pode. Voltando nessa frase aqui, ó. Nesse mesmo caso que eu falei para vocês, eu tratei o meu paciente, aí que vem a pegadinha. Na realidade, eu não tratei o meu paciente. Porque eu falei para vocês que nós, por lei, cirurgiões dentistas, mesmo bucomaxilo, tá? Mesmo bucomaxilo, mesmo patologista, nós não estamos legalmente aptos para tratar cânceres, lesões malignas. Então, aí, esse paciente encerrou por aí o tratamento, eu dou alta para ele e mando ele embora para casa? Não. Eu vou, mesmo tendo removido a lesão por completo, eu vou encaminhar esse paciente para o cabeça e pescoço, para o médico oncologista, para que esse médico faça um acompanhamento. Ok? Por quê, gente? Por que nós não tratamos
Né? Uma outra pergunta, né? Por que o cirurgião dentista não trata lesões malignas? Porque essas lesões malignas geralmente precisam de um tratamento coadjuvante, seja uma quimioterapia, seja uma radioterapia. E quem prescreve isso, quem prescreve a radioterapia, quem prescreve a quimioterapia é o médico e não o cirurgião dentista. Né? Então, o mais habilitado para tratar a lesão maligna realmente é o médico, ok? Vamos lá. Isso também, tá, Vinícius? Também. Também é um outro ponto interessante, né? Um outro motivo pelo qual nós não tratamos lesões malignas é o fato de que essa lesão já pode ter se alastrado pelo corpo, já pode ter apresentado metástase. E quem vai fazer o diagnóstico dessas metástases, dessas lesões que foram à distância, né, que caminharam e foram à distância, também é o médico. Então, numa situação como essa, se você removeu uma lesão maligna inteira por engano, na realidade, sinta-se privilegiado, sinta-se feliz, porque é uma lesão tão pequena que a chance do paciente ter sucesso no tratamento é muito grande, né? Então, encaminha ele o quanto antes para o médico cirurgião de cabeça e pescoço e ele vai, na maioria das vezes, ter um bom prognóstico. Ele vai se recuperar muito bem, ok? Mas, na suspeita de lesão maligna, não façam esse tipo de biópsia, ok? Olha lá, uma lesão como essa aqui, tem característica de malignidade? Nenhuma, né, gente? É uma lesão, veja, coloração normal, coloração mesmo de mucosa bucal, superfície lisa, não tem centro ulcerado, não tem bordas elevadas e duras. Uma lesão aí característica de um fibroma traumático. O paciente relatou que mordia essa região e foi cada vez aumentando de tamanho. Posso fazer uma biópsia já excisional? Posso, é uma lesão relativamente pequena, não tenho nenhuma estrutura nobre tão perto ali, então o que eu vou fazer? Removo por completo. Existe daqui a pouco eu vou comentar com vocês na técnica de biópsia. Um dos pontos fundamentais para se fazer uma biópsia é você estabilizar essa lesão. Uma maneira de estabilizar uma lesão como essa é passando um fio de sutura, depois de anestesiado, né, com certeza, passar um fio de sutura e o auxiliar ficar segurando ela, que isso aí você consegue delimitar exatamente o limite dela para remover apenas a lesão com pouca margem de segurança. Tratando-se de uma lesão sem características de ser uma lesão maligna, não há necessidade de se fazer limite de segurança. O médico oncologista, o médico cirurgião de cabeça e pescoço, quando ele vai remover uma lesão maligna, ele tem todos os critérios para se realizar a margem de segurança, porque ele tem que tirar, porque como é uma lesão extremamente infiltrativa, a lesão maligna, ele tem que tirar com margem de segurança. Ou seja, o que significa margem de segurança? Você tirar a lesão e mais uma boa parte das bordas da lesão. Nesse caso aqui, não. A gente vai limitar apenas a remoção através de uma incisão aqui em cunha, que a gente fala. Então, nós vamos tirar essa região bem na bordinha dela aqui e também do outro lado. E essa lesão sai por completa, 3 pontinhos simples nessa região. Depois nós vamos ter aula de sutura também e já está tranquilo, tá bom? Então, é bem tranquilo isso aí. Caso como esse aqui também, vejam, uma lesão em lábio, interna de lábio, né? Uma lesão que está, uma característica interna aqui no lábio, coração normal, aumento volumétrico apenas de tamanho, o paciente relatou um mordiscamento, uma mordida sem querer nessa região e fez uma lesão nessa região de lábio. Não tem característica nenhuma de malignidade, ok? Essas lesões que geralmente o paciente relata um trauma, seja por trauma acidental, seja por uma mordida,
seja por algo que bateu nessa região e a partir desse momento fez esse tipo de lesão, esse aumento volumétrico, associado ainda com diminuição e aumento dessa lesão, ele fala que essa lesão ela aumenta e regride de tamanho, não dói, indolor, e também não cresce muito, ela tem esses picos de aumento e regressão, aumento e regressão. Geralmente nós estamos diante de uma lesão chamada de mucocele, uma lesão de glândula salivar chamada de mucocele, e onde nós devemos fazer a remoção dela por completo, desde que seja possível. E é uma incisão muito pequenininha, na realidade aqui nós fizemos uma incisão reta, tá? Foi uma incisão reta, o mais interno possível aqui no lábio, para não ficar nenhum tipo de cicatriz, nenhum tipo de marca para paciente, um difusionamento, e aí nós já começamos a ver todas as glândulas salivares menores alteradas. Como o paciente apresentou um trauma nessa região, o que ocorre é uma lesão desses ductos, dessas glândulas salivares menores, e a saliva não consegue mais sair. Então, ela acaba sendo acumulada e nós temos um fenômeno de extravasamento de muco interno, chamado também de mucocele. Geralmente, a gente tem várias glândulas salivares menores alteradas e temos uma glândula também maior, né? Nós temos uma lesão encapsulada maior, que é a que dá o maior volume da lesão. Eu tenho que tirar tudo. Uma cirurgia bem detalhada, que tem que ter muita paciência, porque se ficar uma dessas lesões aqui, ó, uma dessas glândulas salivares alteradas para trás, a chance de recidiva é quase que total, né? A lesão vai recidivar. Então, a gente tem que tirar tudo. Então, eu tiro essa principal, tiro todas essas outras glândulas salivares alteradas, de modo que eu tenho que cair aqui numa região sem mais nenhum tipo de alteração, né? Então, eu tenho que depois divulsionar muito bem essas bordas aqui, como está sendo mostrado aqui na figura, ó. Então, eu entro com uma tesoura e faço um divulsionamento de bordas com duas finalidades, né? Nesse caso. Então, eu faço isso para que essas glândulas salivares alteradas aflorem, né? Porque no momento que eu faço isso, começa a aparecer glândula salivar alterada. E também eu faço isso porque o meu ponto em lábio obrigatoriamente tem que ser feito apenas em mucosa. Então, eu tenho que suturar só essa mucosa. Eu não posso suturar esse músculo. Aqui nós estamos diante do orbicular da boca, que é o músculo orbicular da boca. Se eu suturar esse músculo, o paciente vai ficar com o lábio repuxado. Então, tem que tomar muito cuidado de não suturar. Por isso, eu faço essa divulsão dessas bordas aqui com uma tesoura de ponta romba, chamada tesoura de Metzenbaum. Vilmar deu aula de instrumentais para vocês. É uma tesoura do tipo Metzenbaum, que ela tem uma ponta que ela não é cortante, e aí começa a aparecer muitas dessas glândulas aqui, ó, quando eu faço isso, e também permite um fechamento apenas da mucosa. Então, aqui eu não estou pegando tecido muscular, e sim apenas mucosa labial. Ok, gente? Vamos lá. Então, agora nós vamos dividir um pouco, né, a biópsia de tecido mole e a biópsia intraóssea, tá? Só para a gente poder fazer ali alguns exemplos e passar alguns exemplos para vocês. Eu acho que assim, a diferença de biópsia incisional e excisional, acredito que tenha ficado claro para vocês e é algo extremamente importante. Agora é mais discussão de casos clínicos mesmo, mais exemplificar tudo isso que nós estamos conversando até agora, tá? Então, com relação à técnica cirúrgica, falei para vocês que vocês vão fazer durante a faculdade, o ano que vem já. Podem ter certeza que muitos de vocês, se não todos os grupos, todas as duplas, possivelmente vão fazer biópsia. Vão fazer biópsia porque é muito comum. Esses pacientes procuram muito faculdade, porque não tem nenhum custo, né? E aí eles acabam caindo lá para a gente fazer. E vocês vão fazer, vocês têm totais condições de fazer. Então, eu faço um bloqueio regional ou eu posso fazer uma técnica infiltrativa. Geralmente, a gente faz uma técnica infiltrativa e é muito tranquilo, tá?
Vamos lá. Para um pequeno pedaço de tecido assim, podemos cauterizar isso? Legal, eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, tá, Vinícius? Podemos cauterizar sim. Não é muito comum o bisturi elétrico na odontologia, nem todo mundo tem. Geralmente o cirurgião tem, tá? O cirurgião bucomaxilo, que opera com mais frequência em consultório, né? Geralmente tem. No hospital tem. O hospital sempre vai ter à nossa disposição, mas nem sempre tem no consultório. Mas, se você tiver esse equipamento, pode sim. Você pode cauterizar caso a lesão esteja ali com um sangramento, ou pode lançar mão de outras técnicas hemostáticas também, como uma compressão com uma gaze, vai muito bem também, tá bom? A anestesia nessa região, ela tem que ser muito pouco. Por quê? Porque se eu pego uma lesão pequena como essa e injeto muito anestésico, eu vou mascarar o local dela. Eu vou mascarar o real tamanho dela. Então, geralmente, como é que nós vamos orientar vocês lá na clínica? Geralmente, a gente faz 4 pontos de anestesia. Então, eu vou fazer um ponto aqui, ó, a distância da lesão, um ponto aqui. Vou fazer um ponto aqui, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Não vou usar muito anestésico. Possivelmente não chego a usar metade de um tubete. Tubete tem 1,8 ml. Geralmente eu não chego a usar nem 0,9 ml aqui, nem 1 ml eu uso para tirar uma lesão como essa. São apenas 4 pontos estratégicos, né? Um em cada porção da lesão. Aqui também, ó, eu posso fazer um ponto aqui de anestesia, um aqui e um aqui, ok? Dessa forma, eu consigo uma anestesia eficaz, já que é uma cirurgia extremamente conservadora, extremamente rápida, e eu nem posso colocar um anestésico em muita abundância aqui, e também não muito em cima da lesão. Jamais eu vou anestesiar em cima da lesão, porque esse anestésico ele vai acabar inflando essa lesão, e eu vou perder totalmente a minha referência da onde que eu vou tirar ela. Ok? Eu acabo me perdendo ali durante a cirurgia para saber o que eu vou tirar. Ok? Não sei se nós temos uma pergunta aí. Depois a gente pode já falar todas no final da aula a gente pode falar de todas, tá bom? Sempre um instrumental adequado para se fazer essa técnica de biópsia. E é aqui que entra a estabilização do tecido, que comentei com vocês, tá? Ó. Geralmente, eu gosto de amarrar um fio na lesão e puxar, porque quando eu faço isso, eu tenho uma estabilidade muito grande e eu consigo ver exatamente aonde a minha lesão está, exatamente as margens dela. Já que eu não preciso, diante de uma lesão como essa, fazer uma margem de segurança, então é ideal que eu veja exatamente onde essa lesão está para tirar o mínimo possível, né, para diminuir o sofrimento do meu paciente. Não preciso fazer um retalho muito grande, tirar muito grande uma porção dessa lesão, porque não tem nenhum tipo de característica maligna que justifique isso. Então, quanto menos eu tirar, muito melhor. Né? Menos pontos eu vou dar, menor vai ser a sutura, melhor vai ser a recuperação, o paciente vai sofrer muito menos. Né? Ok? Olha aqui, ó. Então, como é que eu faço a hemostasia? Como é que eu faço a hemostasia? Eu faço a hemostasia usando gaze, que é o mais comum na clínica de cirurgia, nossa, em faculdade, graduação. A maioria dos consultórios também, como eu comentei com vocês, a maioria dos cirurgiões dentistas não tem um eletrocautério ali na clínica. Mas eu também posso usar um eletrocautério? Com certeza. Com certeza eu posso, né? Aqui foi feita uma eletrocauterização, de modo que eu consiga, então, ter praticamente cessar o sangramento. E aqui está um ponto muito interessante, tá? Aqui está um ponto muito interessante. Eu tenho que ter um cuidado enorme com o aspirador. Vocês sabem que o nosso aspirador, quando nós usamos bomba a vácuo, na faculdade nós temos bomba a vácuo, e na maioria dos consultórios que fazem cirurgia também precisa de uma bomba a vácuo, que ela tem um poder de sucção muito maior do que quando a gente usa apenas a sucção do compressor.
é muito forte essa bomba a vácuo. E eu posso correr o risco, dependendo do tamanho da lesão, sugar minha lesão. E aí o que eu vou fazer? E eu já vi muito acontecer, já vi muito. A gente que é professor mais antigo, assim, a gente já viu muita coisa, mas muita coisa. Né? Então, bom, que lesão que sugou, eu já perdi as contas. Né? A gente já viu aluno que jogou fora a lesão, achou que não precisava fazer nada com ela, jogou fora. Lesão que caiu no chão. Cair no chão, menos mal. Cair no chão, menos mal. Alguém vai lá, pega com uma pinça, coloca no condicionador, que daqui a pouco nós vamos comentar também aonde que nós vamos acondicionar esse material e, né, manda para o patologista, não vejo problema nenhum. Agora, o que nós não podemos é jogar no lixo e eventualmente correr o risco de depois não achar, ou, na pior ainda das hipóteses, sugar. E aí, o que nós vamos falar para o paciente? Né? O paciente vai ficar sem diagnóstico, né? E, especialmente se é uma lesão pequena, remover ela por completa e aí acabou, né? Não tem o que mandar para o patologista. Não tem o que mandar para o patologista, eu não vou fechar o diagnóstico. O paciente, se ele for meio neurótico, ele vai ficar na cabeça dele que ele não sabe o que é, e a gente sabe que tem muitas pessoas que têm cancerofobia. Então, enquanto você não mostra um laudo ali para o paciente, que é uma lesão benigna, enquanto você não mostra um livro de patologia bucal e mostra ali, pede para ele ler o capítulo daquela lesão do livro de patologia bucal, ele não dorme tranquilo. Né? Então, é uma conduta que eu sempre tenho com os meus pacientes de consultório, faculdade também, mas de consultório. O paciente, enquanto ele, a maioria deles, enquanto ele não vê ali, não lê aquele capítulo, que é uma lesão benigna, que não tem chance de recidiva, que as recidivas são baixíssimas, ele não fica tranquilo. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter um diagnóstico. Então, esse cuidado ele é muito pertinente. Tá? Bom, a incisão, né, ela pode ser utilizada com bisturi a frio, e na maioria das vezes ela é realizada com bisturi a frio, que é a lâmina de bisturi mesmo, usar lâmina de bisturi, a 15 é a lâmina mais comum, ou 15C, posso usar a 11 também, como está sendo determinado aqui, ou também eu posso utilizar, aqui não está sendo utilizado com o intuito de biópsia, eu peguei aqui apenas para exemplificar um caso onde a gente estava fazendo uma cirurgia de ATM, um bisturi elétrico, né? Então eu posso usar também um bisturi elétrico, mas não é rotina termos isso em faculdade e na maioria dos consultórios, ok? Então, bisturi a frio mesmo vai muito bem. Aqui é o ponto, gente. Lembra que eu comentei com vocês que a remoção da lesão ela deve ser estreita, porém profunda? É exatamente isso aqui. Ó. Isso aqui é um exemplo do livro do Peterson, que é o livro que a gente sempre usa como referência. Isso é fazer uma remoção pequena, né, estreita, de uma margem estreita, só que profunda. Né? Olha só a comparação do que é o ideal, né? Que é isso aqui que a gente está falando, ó, bem estreitinha, mas eu vou até lá embaixo, ó. Eu vou até lá embaixo até chegar em tecido saudável. Aqui é tecido saudável. Olha a diferença para esse tipo de remoção, onde eu faço uma remoção grande da minha lesão, grande assim nas margens, mas eu faço rasa. Isso aqui pode não ter o mesmo valor de diagnóstico histopatológico do que isso aqui. Porque imaginem vocês aqui, que bem nesse ponto aqui, ó, nesse ponto entre lesão e tecido saudável, existe o início de uma transformação maligna. Né? Se eu não for até esse ponto aqui, eu deixei lá. Ok? Então, o laudo pode vir como sendo uma lesão benigna, e de fato é, né? Essa porção aqui é benigna, mas essa porção pode já estar fazendo um processo de transformação maligna, ou até mesmo já ser um câncer, um tumor maligno, e nós não pegamos, tá? Por isso que a gente sempre bate na tecla. Não precisa muito tecido aqui. O patologista ele vai ver no microscópio, então um pedacinho de tecido para ele já é suficiente, mas tem que ser profundo, porque daí eu tenho a chance de fazer em toda a extensão da lesão o meu estudo histopatológico. Ok? E aí, ó, essa aqui é a broca que comentei com vocês, né? Parece aquela broca copo, né? Utilizada na construção.
de fato é uma broca-copo, mas ela é uma broca-copo pequena, que a gente chama de trefina, e em casos de lesões ósseas, nós utilizamos ela e ela vai remover fragmentos ósseos como esse aqui. Tudo bem, gente? Aqui também é um ponto muito importante que eu gostaria de frisar com vocês, que é o manejo dessa peça, né? Com o que eu vou manusear essa peça, o que eu vou manusear essa peça. Agora eu consegui pegar o bate-papo aqui, ó. O anestésio, vamos lá. Tem duas perguntas importantes aqui, ó. O anestésio que a gente usa e se é possível diagnosticar duas lesões adjacentes. Legal, vamos lá. Primeira pergunta, anestésico que a gente vai usar. Um anestésico padrão para cirurgia, geralmente com vasoconstrictor, tá? Então, geralmente a gente usa mepivacaína com adrenalina 1 para 100 mil ou articaína com adrenalina 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil. São os anestésicos considerados padrão. Mas eu trabalho num posto de saúde, só tem lidocaína, vai embora, é ela mesmo, pode ir. Tá? Mas a gente sempre preconiza o uso de vasoconstrictor, porque a gente tem um poder de também hemostático desse vasoconstrictor. Os anestésicos locais, eles são praticamente todos eles vasodilatadores. Então, eles potencializam o sangramento. O anestésico por si só, anestésico, o sal anestésico. E por isso que é acrescentado a ele um vasoconstrictor, geralmente a adrenalina, que é o que a gente mais usa, né? Então a gente como vai usar uma quantidade muito pequena, mesmo em pacientes onde nós temos que tomar um cuidado muito grande com o uso de vasoconstrictores, ou pelo menos temos que reduzir ao máximo o uso de vasoconstrictores, nós utilizamos com vasoconstrictor. Principalmente vocês que estão começando agora, que vocês vão demorar um pouco mais para fazer esse tipo de cirurgia. Anestésico sem vasoconstrictor, o efeito é extremamente fugaz, passa muito rápido, porque o sangramento que ele vai ocasionar no local vai potencializar a remoção do anestésico ali daquele local. O paciente começa a sentir dor, ele se incomoda e o ato de ele sentir dor acaba liberando uma quantidade de adrenalina endógena muito grande, muito maior do que tem no tubetinho de anestésico. Então, mesmo para aqueles pacientes que é onde nós temos que ter um cuidado muito grande com o uso de adrenalina, né, nós usamos com vasoconstrictor. E a segunda pergunta, se nós podemos ver na lâmina, né, de fazer o diagnóstico de duas lesões em uma mesma biópsia, em uma mesma lâmina. Podemos sim. Tá? Acontece do patologista mandar que, olha, essa é uma lesão. Vocês vão ter aula de lesões cancerizáveis, tá? Lesões cancerizáveis. Então, às vezes, a gente pega ali na mesma biópsia um pedaço de uma lesão cancerizável e uma porção dessa lesão cancerizável que já é um câncer. Tá? Então, isso pode acontecer sim. E esse ponto aqui, gente, é um ponto muito importante. Eu preciso usar uma pinça que seja atraumática. Tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com a pinça traumática. Tá? Pinça traumática. Eu evito. Eu coloquei aqui no slide, mas é para vocês saberem que eu não devo usar. Não devo usar. Muito cuidado com pinça traumática. Existe uma pinça chamada Dietrich, que vai estar na lista de vocês para comprar só o ano que vem, né, que é a lista inicialmente ali a lista de sutura, nós vamos usar uma pinça que ela é atraumática, tá? Uma pinça atraumática. Eu vou até arrumar aqui, ó, que depois no material que eu vou enviar para vocês já vai certinho, para não confundir, para ninguém confundir, né? Eu tenho que usar uma pinça atraumática, ok? Olha essa paciente aqui, ó. O paciente veio procurar a gente com uma lesão em tecido mole, né? Nós estamos comentando de lesões de tecido mole, uma lesão bem grande nessa região da boca, né? Olha o tamanho da lesão. Então, por si só, esse tipo de lesão, eu já devo fazer uma biópsia incisional, tá? Porque é uma lesão muito grande. Então, a gente faz a biópsia incisional. Opa, vamos ver aqui o que aconteceu. Aqui.
Olha só, exame de imagem dela. Então, veja o tamanho dessa lesão, localizado aqui. Né? Quando eu minimizo, ela some a imagem da radiografia. Eu queria mostrar com a setinha aqui para vocês, mas tem a seta indicando aí para vocês na tela, olha. É uma lesão bem grande, é uma tomografia, vocês não estão muito acostumados a ver tomografia, né, gente? Mas se eu minimizar para passar a setinha, aí acaba que some, não sei por que some a imagem. Tá? Mas enfim, aqui ficou bem claro, ó. Essa lesão, onde está aí demarcada com essa cruz, essa é a lesão que já estava em tecido mole e em tecido ósseo, envolvendo toda a região de uma hemimaxila, já indo para seio maxilar, já indo para cavidade nasal. Então a gente faz, veja, a gente primeiro fez uma biópsia incisional, tá? E aqui eu vou mostrar a cirurgia já para remoção por completo. Então, uma cirurgia bem grande, olha só, removendo toda a lesão. Deixa eu minimizar aqui. Olha só, removendo toda a lesão, então acesso externo, rebatimento, removendo toda a lesão. Aqui é o tamanho da lesão. Então, foi uma biópsia de tecido mole, uma biópsia, na realidade, que já é um tratamento, né? E aí, nós tivemos aqui o diagnóstico de ameloblastoma, portanto, já era um tumor, né? Então, aqui, como eu já tinha feito um diagnóstico inicial, uma biópsia incisional, devido ao tamanho da lesão, eu posso fazer, então, a remoção por completa. E aí veio o diagnóstico, um acompanhamento aqui pós-operatório dela, não tem jeito, olha o tamanho da remoção de toda a lesão, lesão já invadindo para seio maxilar, e aqui eu tenho cavidade nasal. Então o paciente ficou com uma baita, uma comunicação buco-nasal. E a gente tem que programar uma prótese obliterativa para ela, uma prótese obliterativa, para fechar toda aquela região, para que quando ela for se alimentar, o alimento não vá para aquela região ali e vá para a cavidade nasal. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aqui é um ponto também extremamente importante, tópico de prova, tópico de concurso, né? Aonde que eu armazeno a minha lesão após a retirada? Obrigatoriamente, tá, gente? Formol a 10%. Sempre, sempre. Formol a 10%, sempre. Na proporção de 1 para 10, ou de 10 para 1, ou seja, 10 partes de formol para 1 de lesão, ou até preferencialmente 20 partes de formol para 1 de lesão. Eu tenho que ter bastante formol para a minha lesão. Ok? Não devo deixar ressecar, então eu acabei de remover, eu já peço para o circulante, vocês vão operar em 3 na clínica, ok? Vocês vão sempre operar em 3 na clínica, então vai ter o cirurgião principal, vai ter o 02, né, que é o auxiliar, e aí vai ter o 03. O 03 é aquele que não vai entrar em cirurgia e vai ficar ali andando, né? Aí eu vou pedir para ele já abrir o meu frasquinho e vou colocar lá a minha lesão. Não deixar ela ali dando bobeira na mesa, porque às vezes ela embola com uma gaze, alguém pega e joga, o cirurgião auxiliar pega e joga essa gaze. E também, cada vez que vai ressecando, essas células elas vão tendo alteração e vai atrapalhar depois para que o patologista consiga dar o diagnóstico. Ok? Então já tem que, já tirou, já coloca no formol. Sempre formol, sempre formol. Tá? Uma pergunta bem bacana aqui que o Ricardo fez com relação ao enxerto. Olha, dá, tá? É possível sim. Aqui nós temos algumas possibilidades. Não é muito fácil pelo tamanho que nós temos aqui. Mas a gente pode tentar sim, a gente pode tentar fazer alguns tipos de enxerto. Podemos usar, inclusive, a própria bola de Bichat, né? Corpo adiposo da bochecha, que a gente, hoje em dia, tira muito por questões estéticas. Eu posso usar ela para uma questão terapêutica, nesse caso. Posso fazer rotação de retalho, né? Eu faço uma incisão aqui, faço uma rotação de retalho daqui e tento fechar. Mas não é muito simples devido ao tamanho
dessa comunicação. Mas dá sim, dá para fazer sim. Tá? Quando o paciente quer, quando o paciente tem essa intenção, né? Essa senhora, ela não quis. A gente ofereceu, ela já não queria mais, não queria fazer mais cirurgia e não podia mais nem ouvir falar em cirurgia. Aí uma opção são essas próteses obliterativas. Mas se o paciente ele quer, né, dá para fazer. Geralmente a gente não faz no mesmo ato operatório, né? A gente faz tardiamente o fechamento dessa comunicação, tá bom? Bom, esse slide aqui é só para chamar a atenção que nós vamos ter um formulário específico, uma ficha de biópsia, tá? Tá aqui, ó. Essa ficha de biópsia é uma ficha padrão que vai estar lá na clínica para vocês, que vai ter tudo que está aqui nesse slide, tá? Vai ter os aspectos demográficos do paciente, idade, onde ele mora, endereço, vai ter a profissão dele, vai ter tudo, tá? Descrições clínicas, suspeitas de diagnóstico, o local onde nós fizemos a biópsia, a relação dessa biópsia, se tem alguma particularidade, alguma proximidade com restaurações, se tem particularmente proximidade com amálgama, tem lesões que são ocasionadas por amálgama, que são chamadas tatuagens de amálgama, a professora Ana vai discutir com vocês, um detalhamento se esse paciente usa algum tipo de medicação, história médica, se ele fuma, se ele usa álcool, enfim, nós temos várias características que nós vamos ter que informar o nosso patologista. Porque assim, gente, na maioria das vezes o patologista não está vendo o paciente. Nós temos o privilégio de termos juntos na clínica de cirurgia a professora Ana, que é patologista. Então, todos os nossos casos ela vai ver. Todos os nossos casos ela vai olhar e vai ver, né? Agora, geralmente não é assim. Geralmente nós fazemos a remoção, quando nós estamos no nosso consultório, nós não somos patologistas, nós removemos a lesão, colocamos no formal e mandamos. Então o patologista ele não está vendo o paciente, por isso que eu tenho que dar todas as características, de preferência eu tenho que fotografar essa lesão antes e mandar para o meu patologista, para o laboratório. Eu vou mandar foto, vou mandar radiografia, vou mandar uma descrição completa de tudo, de todos os dados do paciente, todas as características, quanto tempo faz que essa lesão está ali, se dói, se não dói, tudo, tudo. Se a lesão ela tem característica de aspecto, coloração de normalidade, se ela é lisa, se ela é rugosa. Vocês vão ver, vão ter oportunidade de ver essa clínica e vão preencher juntamente conosco. Vocês vão ver que é uma ficha extremamente detalhada e ela vai com todas as características para o patologista. Ok? E para a gente observar um pouquinho as lesões de tecido duro, né, bem rapidamente. Então, aqui nós temos uma lesão, aliás, várias lesões, né? Nós temos aqui uma lesão localizada nessa região. Então, uma biópsia de tecido duro, não necessariamente nós vamos remover tecido duro. Significa que uma biópsia de tecido duro é uma lesão que está dentro de um tecido duro, tá? Está dentro do osso, como essa lesão aqui, como essa lesão aqui, ó. Tá? É uma biópsia de tecido duro porque é uma lesão intraóssea. Aqui nós temos uma lesão também, ok? Então é uma biópsia de tecido duro. Então, como protocolo, sempre que nós vamos remover uma lesão intraóssea, uma lesão em tecido duro, nós temos que fazer uma punção dessa lesão, que é o que está mostrando aqui, ó. Então eu venho antes de fazer remoção, depois da minha anestesia, e faço um puncionamento e puxo, e vejo o que vem. Quais são as possibilidades? Quais são as possibilidades aqui? Basicamente duas, né? Ou vai vir um conteúdo líquido, né, que na maioria das vezes é muito bom, significa que nós estamos diante de um cisto, a professora Ana vai comentar isso aí com vocês também. Pode vir um conteúdo, um líquido amarelado, cor de palha, geralmente isso é um conteúdo cístico, pode vir um pouco de sangue também, mas aí é próprio do sangramento, já ali da técnica, afinal de contas nós enfiamos uma agulha na gengiva e no osso do paciente, tá? Agora pode não vir nada, pode vir só ar. Quando vem só ar, geralmente nós estamos diante de uma lesão sólida.
E, infelizmente, lesões tumorais são sólidas. Não quer dizer que veio ar, né? Não quer dizer que eu puxei ali e veio ar, é um tumor. Não é isso, não. Né? Mas não é um cisto. E quando é cisto é bom, que é fácil de tratar, tem um prognóstico muito bom, menores chances de recidivas, né? Então, por isso que a gente sempre faz uma punção. E uma outra possibilidade, eu falei para vocês que nós temos duas, mas na realidade nós temos três. Caso venha sangue, muito sangue, e a partir do orifício que a gente vai fazer aqui no nosso paciente não pare de sangrar, um sangramento em jato, um grande sangramento que só o fato da gente puncionar, nós tivermos uma dificuldade muito grande de conter esse sangramento, nós podemos estar diante de uma lesão vascular intraóssea. E isso não é muito bom não, tá, gente? Isso não é muito bom. Nós já tivemos casos onde nós tivemos que abortar a cirurgia a partir do momento que nós fizemos essa punção. Porque começou a sangrar tanto, e aí a gente tem que abortar essa cirurgia em ambiente ambulatorial e levar esse paciente para um hospital, porque nós podemos estar diante de uma lesão, por exemplo, um hemangioma intraósseo. A professora Ana vai comentar isso com vocês, e aí a gente tem que levar o paciente para o hospital, operar com uma pressão muito abaixo do normal. O anestesista tem que levar essa pressão da paciente a, 6/3, por exemplo. Nós temos que ter mais artifícios ali para conter esse sangramento. Temos que ter cera para osso, que nós vamos comentar com vocês também em aula. Nós temos que ter esponjas, nós temos que ter eletrocautério, porque são lesões, raramente a gente consegue conter sangramento de lesão óssea em ambulatório. Ok, gente? Vamos lá. Deixa eu ver essa pergunta. As características, como sentir dor ou não, pode dizer se a lesão é benigna ou maligna. Ótima pergunta também, tá, Camila? Na verdade, não é uma garantia, tá? Não é uma garantia. É assim, ó. Infelizmente, essas lesões bucais, assim como também acontece em outras regiões do nosso organismo, infelizmente, elas têm um início muito assintomático, né? Elas têm um início muito assintomático. E quando é que elas vão doer? Geralmente quando elas acabam comprimindo estruturas nervosas. Aí o paciente sente dor, né? Então não é uma característica forte, não, né? O fato de não doer é benigno, o fato de doer é maligno. Não tem essa correlação, não, tá? Quando dói, geralmente é um indicativo de que a lesão não é mais pequenininha, não é uma lesão pequena, porque ela já está grande o suficiente para comprimir estruturas nervosas, tá? Mas eu não posso fazer essa correlação de benigno e maligno pelo fato da sintomatologia dolorosa, não, tá bom? Bom, e o meu retalho, né, no caso de lesões em tecido duro? O meu retalho ele tem que ser um retalho suficiente para que eu consiga fazer a remoção dessa lesão, para que eu enxergue, eu tenho que enxergar a minha cirurgia, essa que é a verdade. Eu tenho que ser conservador? Com certeza tenho que ser conservador, mas eu tenho que enxergar o que eu estou operando, tudo bem? E eu tenho que fazer uma incisão em tecido mole, na gengiva, de modo que o meu fechamento fiquem as margens de osso sadio, que é isso aqui, ó. Então aqui eu tinha uma lesão muito grande, né? Mas a minha sutura, ela vai ficar aqui, ó, sobre osso saudável, Vai ficar aqui a minha sutura e vai ficar aqui a minha sutura. E isso garante aquele princípio que eu falei para vocês na aula de princípios, que essa cirurgia, que essa sutura não sofra deiscência. Lembra que eu comentei com vocês que o tecido ele tem que se sobrepor em tecido ósseo saudável, tecido duro, para que não ocorra deiscência. Então, essa é a dica, né? Esse é o ponto interessante para lesões intraósseas, né? Bom, se eu fiz uma abertura gengival e eu me deparei apenas com osso, se é uma lesão que expandiu cortical óssea,
eu tenho que usar alguma coisa para tirar esse osso para que eu consiga chegar até essa lesão. Então, eu posso usar, por exemplo, uma broca, posso usar, por exemplo, um instrumental chamado alveolótomo, que é uma pinça onde eu removo o osso. Eu preciso fazer uma janela no meu osso para entrar nessa lesão e tirar uma parte dela para fazer uma biópsia ou até mesmo para tirar ela por completo, caso eu esteja diante de uma biópsia excisional ou caso eu já esteja diante de uma remoção completa da lesão, de um tratamento mesmo, a partir do momento que eu já tenho o diagnóstico. Tá? Então, se já tiver o rompimento da cortical, também pode acontecer. Eu descolo a minha gengiva, a lesão já destruiu a cortical, eu já consigo acessar ela. Maravilha, legal. Agora, se isso não acontecer, se eu descolar minha gengiva, só tiver osso expandido, eu preciso lançar a mão de alguma remoção óssea para que eu consiga adentrar a essa lesão. Isso é um ponto bem importante também. E aí eu vou curetar, né? Eu vou fazer a remoção, seja um tecido mole intraósseo, geralmente a gente chama de enucleação. No caso, tecido duro intraósseo, geralmente a gente chama de curetagem. E eu preciso sempre que possível, né? E tem que fazer um esforço muito grande, preservar estruturas anatômicas adjacentes, como por exemplo aqui, ó, nós estamos aqui observando o nervo alveolar inferior e o forame e o nervo mentoniano aqui, ó. Aqui é exatamente o ponto onde o alveolar inferior, ramo do mandibular, né, ele se bifurca em mentoniano e vem para lábio, e ele continua para os dentes anteriores aqui como nervo incisivo. Então essa lesão aqui era uma lesão bem grande, mas era uma lesão não agressiva, haja visto que ela não teve nem a capacidade, né, nem a força e o poder para destruir nervo. Ela simplesmente comprimiu estruturas nervosas, expandiu corticais ósseas, mas não destruiu o nervo. Se fosse um tumor maligno aqui, esse nervo já era. Não ia ter mais nervo, não ia ter mais nada aqui, porque os tumores, lesões malignas, elas destroem por onde passa. Tudo isso vocês ainda vão ter aula, fiquem tranquilos, tá? Caso desse paciente aqui, por exemplo, uma biópsia intraóssea, na qual, diante das características radiográficas, não aparece, ó. Deixa eu maximizar aqui, para a gente poder mostrar para vocês. Senão não vai aparecer a radiografia, olha lá, ó. Então aqui nós temos uma lesão na região de maxila, aqui o paciente com uma lesão dentro do seio maxilar. Não vou conseguir mostrar com a minha setinha, mas assim, ó, vocês estão vendo que de um lado o seio maxilar está aberto, né? Essa região do seio maxilar, logo ao lado do nariz aqui, esse buraco que tem nessa região, né? Área radiolúcida, e aqui do outro lado nós temos uma lesão dentro do seio maxilar, ok? Não sei porque não está aparecendo quando eu minimizo para poder mostrar a setinha para vocês. Olha lá que interessante, né? Lembra que eu falei que sempre eu preciso, antes de uma remoção de uma lesão intraóssea, fazer uma punção. Nesse caso, ó, veio um líquido amarelado com um pouco de sangue. Esse líquido amarelado, né, pode ter sangue ou não, é característico de cisto e eu vou fazer a remoção por completo. Olha o tamanho da lesão. Aqui nós estamos fazendo a enucleação, essa lesão com as costas da cureta, então venho com as costas da cureta e vou removendo toda essa lesão sem danificar ela. As costas da cureta, ela permite que eu não danifique, que eu não perfure a lesão e eu consiga removendo por completo. Aqui eu já consigo ver o osso da maxila e a lesão já invadindo a região de seio maxilar. Tudo bem? Olha o tamanho da lesão e ela saiu por completo e nós já optamos também pela remoção do dente, haja visto que ele era o fator causal, ele que necrosou, inicialmente fez um granuloma periapical, depois passou por um cisto e esse cisto foi crescendo, crescendo, crescendo e o paciente demorou porque não sentia dor. Ele depois, com o tempo, passou a sentir apenas uma sinusite, quando ele veio já estava com uma lesão extremamente grande. Aqui mostrando a sutura e a conclusão da lâmina, e nós vamos mandar para o patologista com toda a descrição dessa lesão, todos os dados clínicos do paciente,
e vamos mandar também esse conteúdo da punção para o patologista. Tudo bem? Eu mando tudo, eu mando o dente, mando o conteúdo, mando a lesão, mando tudo. E veio realmente com laudo de cisto radicular ou cisto periapical. Vocês vão ter essa aula com a professora Ana. Ok? O caso dessa senhora também chama muito atenção, uma lesão intraóssea, muito grande, localizado nessa região mandibular. Lesões grandes, elas podem fazer infecções, porque elas crescem tanto que elas rompem cortical e acabam por romper mucosa. Então, olha só essa senhora, que judiação. A lesão era tão grande, mas tão grande, que ela chegou a fragilizar a pele, perfurar, fazer uma microperfuração da pele. A pele é repleta de bactérias, nós temos estafilococcus, vários tipos de bactérias, estafilococcus aureus, inclusive, e acabou infectando secundariamente. Né? Essa lesão, ela não era uma lesão infectada, era uma lesão intraóssea, mas que devido ao tamanho dela, ela perfurou mucosa, perfurou pele, né? E aí acabou por infectar. Possivelmente perfurou mucosa aqui intrabucal e essa infecção acabou indo para a região interna. Então, primeiro nós vamos fazer um procedimento de drenagem, não vou operar essa lesão, né? Então, olha só, intrabucal, pontos aqui de comunicação, através desse ponto que estava supurando, entra a bactéria vai para o interior e faz uma infecção secundária, tá? Então, aqui só mostrando a tomografia, olha o tamanho da lesão, uma lesão gigante localizada em mandíbula. E aí nós vamos fazer uma drenagem, né? A gente faz uma drenagem, podemos coletar já um fragmento para fazer uma biópsia, mas primeiro ela tem que melhorar. E aí fizemos lá a remoção de um fragmento nessa drenagem e veio como uma displasia cemento-óssea florida, sofrendo uma infecção secundária. Ok? Então, eu preciso agora fazer a remoção por completo dessa lesão. Aí eu vou pensar em internar a paciente, né? Já debelei essa infecção. A partir do momento que eu debelei essa infecção, eu posso agora operar ela no sentido de remover e fazer uma cirurgia muito mais agressiva. Tá? Olha o tamanho da lesão, que causava, inclusive, até uma projeção. Essa paciente não é prognata, ela não é classe 3, ela simplesmente tem essa lesão porque ela está muito grande, né? Mas já sarou internamente também, e aí eu vou programar uma incisão. Não é um tumor maligno, né? Então a gente pode fazer, o cirurgião bucomaxilofacial vai fazer um acesso transcervical aqui, uma remoção, um grande descolamento de toda essa região submandibular, expondo toda a região da minha mandíbula. Então aqui é a mandíbula da paciente, aqui a lesão, e eu vou fazer uma hemimandibulectomia, removendo toda essa lesão, mas eu vou planejar também uma placa de reconstrução, haja visto que essa mandíbula vai ficar muito frágil, inclusive vai perder continuidade. Olha o tamanho da lesão, olha a hemimandibulectomia que nós fizemos, rompendo tudo, rompendo inclusive base mandibular, né? Olha aqui como que ela era, como que ela ficou, já com a placa, tá? Abertura de boca normal, acabou, não tem mais nada, né? Pelo menos isso é o que eu achava que não tinha mais nada, a senhorinha está tranquila, está super bem. Com o tempo, se ela quiser, a gente pode até pensar num enxerto ósseo vascularizado aí nessa região para fazer implante, mas ela está super bem. E aí depois ela volta com o tempo, exposição de placa. Isso pode acontecer. Essa placa é muito grande, é muito grossa, né, gente? E aí ela acabou se expondo e aqui já querendo fazer um processo de infecção também por essa exposição. Acontece, a gente tem que fechar, cirurgia é isso mesmo, cirurgia não é fácil, cirurgia a gente tem vários tipos de problemas, mas aí a gente fecha e ela ficou super bem, graças a Deus. Ok? Paciente de faculdade, sumiu, a gente não sabe, não vai fazer enxerto, não queria fazer enxerto, para ela tá tudo bem. Vai ter uma dificuldade muito grande em usar uma prótese total. Prótese total inferior já é difícil de usar, quem dirá com essa deficiência óssea, né? Então aqui, ó, hemimandibulectomia, nós tiramos uma mandíbula, toda essa região, rompendo a base e essa placa está mantendo o contorno, ok?
Poderia reconstruir com osso? Poderia. Nesse caso, por sendo mandíbula e por não tendo nenhum tipo de base óssea para fazer enxerto, todo esse osso aqui foi embora, eu precisaria fazer um enxerto ósseo vascularizado. A gente teria que operar com microcirurgião, cirurgião vascular, microcirurgião, e fazer um enxerto vascularizado de tíbia ou de fíbula, que aí mais para frente também vocês vão ter aula disso, não se preocupem agora, ok? Gente, para a gente finalizar a aula de hoje, então, eu coloco essa imagem que ela vem para concluir, para que a gente consiga fazer as considerações finais para a aula de hoje. Então, essa lesão é uma lesão de um paciente que já havia passado por 2 profissionais, 2 colegas, cirurgiões dentistas. Então, ela tinha todo um cuidado de ir, aquelas visitas regulares, né? Recentemente havia ido no cirurgião dentista, frequentava médico do postinho ali da cidade dela, desculpem, mas ninguém tinha visto essa lesão. Todo mundo achava que era uma afta, que era uma úlcera traumática, a paciente também. E aí, numa campanha, por sorte, a gente faz eventualmente campanhas em praças, em feiras, né? E aí vale aquela regra, né? De uma lesão que não regrida, não apresente uma regressão espontânea com 15 dias, de 15 a 20 dias, ela precisa ser removida. Então, essa é a regra. Então, toda lesão que não regrida espontaneamente, com cerca de 15 dias, ela merece ser biopsiada. Claro que desde que não se tenha uma causa óbvia da ocasionalidade dessa lesão. Então, por exemplo, paciente que tem uma ferida na boca, como essa aqui, por exemplo, mais interna, mas que usa aparelho ortodôntico e toda hora está traumatizando. Você está vendo que o aparelho ortodôntico que está fazendo aquele trauma. Ou uma prótese mal adaptada, uma PPR que está com o grampo quebrado, e aí você tem uma causa definida. Agora, lesões que você não consegue estabelecer uma causa definida e que não sofram um processo de regressão espontânea com 15 dias, a partir de 15 dias, nós temos que biopsiar. E nós temos que biopsiar sempre o mais precoce possível. Porque, acreditem vocês, aqui está num zoom, então parece que é uma lesão grande, mas não era. Era uma simples característica de ser uma afta, né? Mas já era um tumor, já era um câncer maligno, mais um câncer maligno inicial, né? Agora, se não for removido, o paciente vai voltar em pouco tempo dessa forma. Ok? Então, aqui, ó, a chance de tratamento, o sucesso de tratamento, a sobrevida do paciente, ela é muito grande. Esse tumor aqui, que já era um tumor, está localizado em nível epitelial. A professora Ana vai falar isso para vocês também. Existe uma classe de tumor, o início do tumor, ele é chamado de lesão in situ. Significa que essa lesão ainda não rompeu a camada basal, ela não está em tecido conjuntivo ainda. Se ela não está em tecido conjuntivo, ela não chegou em vasos. Tecido conjuntivo nós temos inúmeros vasos. Né? O problema, se esse paciente não é diagnosticado precocemente, ele chega assim para a gente. Se ele chega assim para a gente, essa lesão ela já invadiu o tecido conjuntivo e ela começa a atingir vascularização e ela começa a migrar. Aqui já era uma metástase na região de pescoço advindo dessa lesão. Então, essa aqui é uma lesão secundária, é uma metástase dessa lesão. Né? Agora, se ela tivesse sido removida aqui, pronto, não teria que ter, o tratamento era muito mais tranquilo. Por quê? Porque quando chega nesse ponto, o tratamento não é muito bonzinho, né? O cirurgião de cabeça e pescoço, ele não é bonzinho, porque ele não pode ser bonzinho, então ele tem que tirar com margem de segurança, vai ter que abrir o pescoço inteiro desse paciente para fazer a remoção dessa lesão. Quem que faz esse tipo de cirurgia final? A biópsia somos nós. Eu tenho que tirar um fragmento desse paciente aqui, um pedaço, uma biópsia incisional, obrigatoriamente, porque tem todas as características de malignidade. O diagnóstico eu faço e eu encaminho.
No caso, a gente tem uma oportunidade muito grande, os cirurgiões de cabeça e pescoço que eu trabalho, todas as vezes que eu faço o diagnóstico, eu vou junto na cirurgia. Então, eu entro junto na cirurgia e opero junto com o cara, né, com o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, isso é bem legal, consigo acompanhar o paciente até o fim. E aí, gente, não tem como ter muita dó, não tem como ser muito conservador. Aqui nós estamos numa corrida contra o tempo para tentar fazer com que essa lesão não se alastre ainda mais. Então, olha o tamanho da margem de segurança, né? Então, a lesão ela estava localizada aqui, o cirurgião vai cortar aqui, ó. Então, olha o tamanho da margem de segurança que ele vai precisar fazer para que ele remova essa lesão, né? Então, olha aqui, a lesão removida. Então, uma lesão que estava localizada aqui, ela foi removida para cá e para cá. Então, aqui não tem como ser conservador. Ok? Existe uma biópsia muito interessante aqui que nós fazemos no ato ali cirúrgico do hospital, que é uma biópsia por congelamento. A gente manda para o patologista do hospital, já combina com ele antes, e ele faz uma biópsia rápida por congelamento em toda essa região das margens. E ele consegue ver se o tumor foi removido por completo. E aí a gente pode fechar a cirurgia a partir daí. A professora Ana vai comentar isso com vocês também. Tá? E aí o paciente fecha. Nossa sorte é que o lábio ele recupera muito bem e ele vem para o pós-operatório dessa forma. Ok? Então, sempre coloquem isso na cabeça. A professora Ana sempre fala, a odontologia ela tem que ser além dos dentes. E é isso que a gente tem que pensar. Eu tenho que pegar uma lesão nessa fase, porque senão vai passar por tudo isso aqui. E aí, para as considerações finais, nós precisamos ter um diagnóstico o mais precoce possível, Eu tenho que manejar a minha lesão na minha biópsia de uma maneira muito cuidadosa, com pinças atraumáticas, porque senão também eu atrapalho a leitura da minha lâmina. Se eu mascar a minha lesão, se eu ficar pegando, pressionando ela, depois também pode não se ter um valor diagnóstico histopatológico. Eu tenho que fixar a minha peça de maneira muito adequada em formal a 10%, na proporção de 10 vezes formal para 1 de lesão, ou 20 formal para 1, e eu preciso orientar muito bem o meu paciente, no sentido de tranquilizar. Se for uma lesão benigna, eu trato e acompanho. Se for uma lesão maligna, eu faço o diagnóstico e encaminho para o cirurgião de cabeça e pescoço. Tudo bem, gente?